Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso curso de Cálculo 3. Hoje dando continuidade ao assunto da transformada de Laplace. Eu vou falar para vocês sobre o segundo teorema do deslocamento, que é bastante importante quando nós formos resolver PVIs, onde a função de não homogeneidade, a parte não homogênea da EDO, ela apresenta uma descontinuidade de tipo salto. Para isso, nós vamos precisar do conceito da função degrau, que é um conceito bastante simples. Alguns autores chamam a função de Heaviside também. Tá? E é a definição e os exemplos iniciais que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Então eu vou começar com uma constante real positiva A. E a função degrau, o A de t, o A representa exatamente o degrau, é definida como 0 se o valor de t for maior ou igual a 0 e menor do que A, e 1 se o valor de t for maior ou igual a A. É uma função definida por partes que apresenta uma descontinuidade exatamente no ponto A. Tá? Tem um salto. Está aqui o gráfico, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas essa parte vermelha aqui é a parte nula da função degrau. Quando t varia de 0 até A, a função degrau é 0. Quando t varia de A em diante, ela é igual a 1. Esse aqui é o gráfico da função degrau. Mas a simplicidade dela nos auxilia a descrevermos de forma mais prática funções que apresentem descontinuidades. Funções definidas por partes de maneira geral podem ser denotadas de uma maneira muito mais concisa empregando a ideia das funções degrau. Então, veja só, se você tem uma função f que é definida em 3 partes, eu estou tomando 3 partes aqui por simplicidade, poderiam ser quantas partes fossem? 2, 5, 15. A ideia vai ser sempre a mesma. Então, se você tem uma função aqui definida em 3 partes, então, para t variando entre 0 e A, a imagem da função f é igual à imagem da função f1. Para t variando entre A e B, a imagem da função f é igual a f2. E para t variando a partir de B, a imagem da função f é igual à função f3. Se nós empregarmos a função de Heaviside nos pontos onde há uma mudança entre as funções, tá? Então, a função de Heaviside no ponto A eu passo de f1 para f2, no ponto B eu passo de f2 para f3. Então são as duas funções de Heaviside que nós vamos empregar aqui. Como é que eu posso escrever essa função f em termos daquelas funções de Heaviside? A expressão está toda aqui escrita, olha, toda essa soma que aparece até aqui. Então f1 menos o a de t, a função Heaviside a de t vezes f1, mais o a de t vezes f2 menos o b de t vezes f2, mais o b de t vezes f3. Que confusão é essa que está acontecendo aqui? Percebam o seguinte, pessoal. Graficamente, nós deveríamos ter algo assim. Vou fazer um gráfico pequenininho aqui e depois eu faço um gráfico melhor do outro lado. A e B. Eu tenho esse pedacinho aqui. Eu tenho esse pedacinho, que é a função f1. Depois eu tenho esse pedacinho aqui, que é a função f2. E aí eu tenho esse outro pedaço, que é a função f3. O que acontece quando eu faço f1? F1, então, para todo valor de t, a f de t vai ser igual a f1 menos essa expressão aqui, mais essa mesmo. Vamos até essa parcela. f1 menos o a de t vezes f1 dá 0 a partir de t maior ou igual a A. Porque quando t é menor do que A, f1, o a de t é 0. Para t menor do que A, o a de t é 0. Então, para t menor do que A, isso daqui é 0. Note que isso daqui também vai ser 0, porque se t é menor do que A, isso daqui é 0. Se t é menor do que A, em particular, é menor do que B, então isso daqui também é 0 e isso daqui também é 0. Ou seja, se t é menor do que A, a única dessas parcelas que está em operação, vamos dizer assim, é essa parcela aqui. Tá bem? Agora, quando t for maior do que A e menor do que B,
O que eu quero? Eu quero que a minha função f de t seja igual a f2. Prestem atenção. Se t é maior do que a, quanto que vale o a? Opa, se t é maior do que a, o a de t vale 1. Então isso daqui vai ser f1 menos f1. E isso daqui vai ser f2, porque o a de t, como t agora está entre a e b, o a de t é 1, e isso daqui está valendo f2. O b de t, o b de t continua sendo 0, porque t é menor do que b. Então essa parcela aqui é 0, e essa parcela aqui também é 0. Ok? Agora, quando t for maior do que b, eu quero que a imagem da função f seja igual a f3. Veja, se t for maior do que b, essa parcela menos essa dá 0, porque aqui vale 1, então fica f1 menos f1. Se t for maior do que b, essa parcela vale f2 e essa parcela também vale f2, então fica f2 menos f2 que dá 0. 0, 0. Sobrou quem? Sobrou o f3. Então, é como se essa soma-diferença, ligassem e desligassem a função, tá? Liguei a função f1, quando eu faço a subtração, o a de t vezes f1, eu estou desligando a função f1 e aqui eu ligo a função f2. Quando eu faço essa diferença, para valores de t maiores do que b, eu desliguei a f2 e liguei a f3. É claro que isso é uma analogia bem boba, mas às vezes ajuda a entender um pouquinho melhor. É importante entender como a função de Heaviside me permite fazer essa continha. Então, por exemplo, se eu pego a função f de t igual a 1 para t maior ou igual a 0 e menor do que 2, e 0 para t maior ou igual a 2, pode até parecer que isso daqui é a própria função degrau, mas não é. Se você comparar essas duas expressões, você vai ver que a função degrau é 0 no intervalo inicial e depois é 1. Aqui a gente inverteu essa brincadeira. Então, usando esse princípio que eu demonstrei aqui em cima, eu tenho que essa função f de t pode ser escrita em termos da função de Heaviside da seguinte forma. Eu começo com a primeira função, certo? Começo com a primeira função. E aqui, como a partir de t igual a 2, a minha função f tem que ser igual a 0, eu simplesmente vou fazer 1 menos a função u2 de t. Por quê? A função u2 de t, quando t for maior ou igual a 2, ela é igual a 1. Então fica 1 menos 1, 0. Certo? Então, a função f de t, definida assim por partes, pode ser escrita dessa maneira. Eu vou mostrar ainda mais um exemplo para vocês a respeito dessa função degrau. Na verdade, vou mostrar alguns mais ainda. Vejam só esse outro caso aqui, olha. F de t igual a 0 se t estiver entre 0 e 1. 1 se t for maior ou igual a 1 e menor do que 3. Menor do que 3. Menor do que 2. E ela é igual a 3 se t for maior ou igual a 2. Então, note, quais são os dois pontos que dividem a reta real? Os dois pontos que definem as partes dessa função. Eu tenho t igual a 1 e t igual a 2. Eu tenho aqui o intervalo de 0 a 1, de 1 a 2 e de 2 a mais infinito. Usando o mesmo princípio, essa função agora pode ser escrita usando as funções de Heaviside da seguinte maneira. Para t entre 0 e 1, essa função é 0. Para t entre 0 e 1, essa função é 0. Então eu não preciso me preocupar com esse intervalo, porque eu simplesmente vou fazer o 1 de t. O 1 de t diz para mim que quando t é maior ou igual a 0 e menor do que 1, isso daqui vale 0. E quando t for maior ou igual a 1, isso daqui vale 1. Então tá aqui, ó. Para t entre 0 e 1, a minha função é 0. Para t entre 1 e 2, a minha função vale 1, por causa da u1 de t. Só que quando chega no 2, eu preciso anular essa parcela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou subtrair o 2 de t. E também no 2 eu preciso que essa função passe a valer 3. Mas
mais 3 vezes o 2 de t. Tá? Então, ó, para t entre 0 e 1, isso daqui tudo vale 0. Porque se t está entre 0 e 1, t é menor do que 2, vale 0. T é menor do que 2, vale 0. T é menor do que 1, vale 0. Se t está entre 1 e 2, se t está entre 1 e 2, isso daqui vale 1, isso daqui continua valendo 0. Se t é maior do que 2 agora, se t é maior do que 2, isso daqui vai valer 1, isso daqui vai valer 1, cancela. Isso daqui vai valer 1, 3 vezes 1, 3. A gente pode dar uma simplificada nessa expressão aqui e escrever como o 1 de t menos 2 vezes o 2 de t. Joia? Ok. Voltando lá no início do vídeo, eu falei que as funções de Heaviside seriam importantes, porque a gente ia usá-las para calcular a solução de um problema de valor inicial, onde as funções apresentassem descontinuidades, e isso já está, a descontinuidade já está coberta com a história da função de Heaviside que eu mostrei para vocês. Agora, eu estou falando de transformada de Laplace, então o que eu quero fazer? Eu quero calcular a transformada de Laplace da função de Heaviside, tá? Vamos ver então como é que a gente faz esse cálculo. E é bastante simples, tá bem? É bastante simples. Olha, a transformada de Laplace da função UA de t. É isso que eu quero calcular. A única coisa que eu posso empregar aqui para o cálculo disso é a definição, e é bastante simples. Veja, por definição, isso daqui vai ser integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos st vezes UA de t, dt. O que eu vou fazer? Eu vou empregar a definição, porque essa função é uma função constante por partes. Então, se eu emprego a definição da função de Heaviside, o que eu vou obter? Ou da função degrau. Estou falando Heaviside, falando às vezes degrau, é a mesma coisa, como eu disse no início. Então, veja, gente, essa expressão é a integral de 0 até a da exponencial de menos st vezes 0, mais a integral de a até mais infinito da exponencial de menos st vezes 1. 0 e 1 por quê? Porque é a função degrau, a função UA de t é igual a 0 para t entre 0 e 1. E ela é igual a 1 para t maior do que a. Para t entre 0 e a, desculpa. Bom, sobra só essa parcela aqui. Sobra só essa parcela. A integral daquela parcela lá, então, vai ficar o quê? A integral da exponencial de menos st dá menos 1 sobre s vezes a exponencial de menos st calculado de a até mais infinito. Essa expressão aqui, ela é menos 1 sobre s, que multiplica, substituindo o limite. Eu vou tirar esse sinal e inverter a ordem aqui dos limites das expressões aqui. Porque ficaria esse limite superior, que a gente vai ter que calcular através de um limite, menos esse limite inferior, certo? Então eu troco, tiro esse sinal menos, e aí eu posso inverter. Isso daqui vai ficar exponencial de menos as menos o limite, quando t tender para infinito, da exponencial de menos st grande. Mas se s for positivo, esse limite é 0. Ou seja, se s é positivo, quanto que vale a transformada de Laplace da função de Heaviside? A transformada de Laplace da função de Heaviside vale simplesmente exponencial de menos as sobre s. Tá? Então a gente consegue calcular a transformada de Laplace da função de Heaviside. É uma função definida por partes, constante por partes, e é bastante simples. Mas o fato principal a respeito da função de Heaviside é o que eu vou enunciar para vocês agora, chamado de segundo teorema do deslocamento. Tá? Eu vou admitir que essa função f aqui, ó,
eu vou admitir que essa função f possua transformada de Laplace f de s. Tá? Então, suponha que essa função f possua uma transformada de Laplace, que eu estou denotando por f de s, para todo s maior do que um certo c. Joia? Bom, aí eu vou fazer o produto da função de Heaviside UA pela função f de t menos a. E eu vou calcular a transformada de Laplace disso daqui. Tá? Pode parecer uma coisa bem esquisita, mas nada mais é do que você pegar a função f, deslocá-la para a direita, eu estou admitindo aqui a um número real positivo, deslocar a função f para a direita até a posição a, e tudo que tiver antes de a na função f você anula. Eu nem sei o que tem antes do zero na função f, mas vai ser anulado, tá? Não vou me preocupar com isso. Porque quando eu desloco f de t menos a unidades para a direita, então é como se eu pegasse a f na origem e deslocasse até lá no a. E esse pedaço antes aqui da origem? Não me preocupo, porque a função de Heaviside anula. Tá? Depois eu vou mostrar graficamente o que isso significa. E quanto é que vai valer essa transformada de Laplace? Opa, essa transformada de Laplace é fácil de ser calculada. É exponencial de menos as vezes f de s. Exponencial de menos as, a é esse parâmetro da função de Heaviside, vezes a transformada de Laplace da função f que você tem. Tá? Vezes essa transformada. Então, como eu disse, graficamente, o que isso significa? Graficamente, o que isso significa? Vou fazer um desenho aqui para mostrar isso para vocês e depois eu demonstro essa propriedade. Suponha que esse daqui seja o gráfico da função f. Suponha que esse daqui seja o gráfico da função f. Tá bom? O que significa o a de t vezes f de t menos a, graficamente falando? Significa isso aqui. Eu vou fazer um pouquinho menor, devia ter feito aquele, já um pouco menor também. Tá aqui o a. Eu pego esse gráfico todinho e transporto ele para cá, assim, ó. Começando aqui. E aqui, a parte de 0 até a vai ser anulada. Então, graficamente, é isso que significa essa função aqui. Você desloca efetivamente a função f da origem para o a. Tá bem? E o resultado da transformada de Laplace dessa função é a transformada de Laplace dessa multiplicada pela função exponencial de menos as. Bom, a demonstração desse teorema é bastante simples, como eu disse. Na verdade, é uma mudança de variável. Bom, a transformada de Laplace da UA de t vezes f de t menos a, por definição, isso daqui vai ser igual a integral de 0 até mais infinito, de 0 até mais infinito, da função da exponencial de menos s t vezes o a de t vezes f de t menos a dt. Só que, para t entre 0 e a, essa expressão é nula, que é 0, porque a função de Heaviside é constante nula. Então, essa integral, no fim das contas, ela é a integral de a até mais infinito da exponencial de menos st vezes f de t menos a dt. Porque para t maior do que a função de Heaviside é constante igual a 1. Então, o resultado dessa integração é o seguinte. Eu vou fazer uma mudança de variável para tirar esse t menos a daqui, ó. Então, eu vou escrever que u é igual a t menos a. Então, du igual a dt.
se U é igual a T menos A, T é igual a U mais A. Tá? T é igual a U mais A. Fazendo a mudança de integração, a mudança de variável, então, a nossa integral vai ser igual a quem? Vai ficar integral de A. Opa, pera. Se T for igual a A, U vale quanto? Se T for igual a A, U vale 0. Então, o limite de integração é mudado pela mudança de variável. E se T tender para infinito, o que acontece com U? Opa, se T tende para infinito, U também tende para infinito. Isso aqui. Agora, fazendo a mudança de variável no integrando, vai ficar aqui exponencial de menos S vezes T, que é U mais A, vezes F de U, du. E está quase pronto. Está quase pronto. A é constante nessa integração, S é constante nessa integração. Então significa que eu posso escrever essa expressão como a exponencial de menos A vezes S, vezes a integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos SU, vezes F de U, du. E quem é essa integral? Essa integral é exatamente a transformada de Laplace de F. Isso daqui, então, é, como nós desejávamos, a exponencial de menos AS vezes F grande de S. Vezes F grande de S. Tá? Esse teorema, o segundo teorema do deslocamento, é extremamente importante e ele é ainda mais chato do que o primeiro teorema do deslocamento. Tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu não vou mostrar exemplo nesse vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo para mostrar o exemplo da utilização do segundo teorema do deslocamento para inverter uma transformada de Laplace e para resolver os problemas de valores iniciais. Tá bem? Então, até o próximo vídeo. Um abraço!